Olá! Hoje nosso mergulho é num gigante, o PlayStation 2. Opa! Globalmente, assim, não tem discussão, né? O console mais vendido da história, mais de 155 milhões, suporte até 2018. Impressionante. Um fenômeno mesmo. Só que aqui no Brasil, a história que a gente encontra é bem diferente. Quase não tem dado oficial de lançamento, de preço. Exato. Parece que a entrada foi massiva mesmo pelo chamado mercado cinza. Exatamente. E esse mercado cinza, só para deixar claro para o pessoal, é basicamente importação e venda fora dos canais oficiais da Sony, né? Certo. O cenário brasileiro da época ajudava muito. A gente tinha histórico de restrição de importação, imposto altíssimo, economia meio instável. Sim, a reserva de informática ainda estava na memória, né? Totalmente. Então, era um terreno fértil para isso. Nossa missão aqui nesse Deep Dive é, assim, tentar desvendar como que o PS2 virou esse monstro no Brasil, né? Muito por causa da pirataria, das adaptações locais, as famosas gambiarras. E o tal do jeitinho brasileiro, claro. E o jeitinho brasileiro, exatamente. Ok, então vamos lá, desempacotar isso. A principal porta de entrada, então, foi esse mercado informal. Sem dúvida. Lugares como Ciudad del Este, lá no Paraguai, e a figura dos camelôs, né? Onipresentes. Fundamental. E não só o camelô individual, na rua. Centros como a Rua Santa Ifigênia, em São Paulo, ali era um polo. Ah, sim, a Santa Ifigênia. Universo paralelo. Pois é. O que a gente viu é que eles criaram uma rede não só de venda, mas olha só, de suporte técnico informal. O pessoal ali muitas vezes manjava mais na prática do que o varejo oficial. Faz sentido, o cara tava ali mexendo todo dia, né? Exato. E o ponto crucial, o preço. Isso que fez a diferença. Transformou um item que seria de luxo em algo bem mais acessível para muita gente. Interessante isso do conhecimento técnico informal. Talvez até criasse uma relação de confiança diferente, né? Coisa que a loja oficial mais fria não teria. Com certeza. Uma proximidade, né? E essa acessibilidade toda leva direto para o próximo ponto-chave, a pirataria. Ah, aqui a coisa fica realmente interessante. Porque, assim, é impossível separar o sucesso do PS2 no Brasil da pirataria. Impossível. A gente viu uma evolução clara nisso. Começou com os mod chips, né? Aqueles chips físicos, o Messiah, lá no comecinho dos anos 2000. Isso, o pioneiro. Logo depois vieram outros, Matrix, Thunder, um monte. A Sony até tentou brigar na justiça, mas... Não adiantou muito na prática, né? Era como enxugar gelo. Pois é. E depois ficou mais fácil ainda, né? Sim, aí vieram as soluções de software. O Free Mac Boot, o FMCB, que você instalava no memory card. No memory card. Nem precisava abrir o console. Exato, aí você rodava jogo direto de um pendrive, de um HD externo. E olha, esses kits ainda vendem online hoje em dia, viu? Caramba! E a acessibilidade era absurda. Eu lembro da época, era tipo 5 jogos piratas por 10, 15 reais, uma coisa assim. Exato, ridículo de barato. E com a chegada da banda larga depois, aí pronto. Muita gente começou a baixar em casa, gravar o próprio DVD. Sim, a distribuição caseira explodiu. O acesso ficou, assim, quase limitado. E aí tem um paradoxo muito doido que a análise mostra, né? Tem mesmo. A pirataria, que, claro, prejudicou a venda oficial de jogo pra caramba, Óbvio. foi o que impulsionou de forma absurda a venda do console em si. Foi ela que deixou milhões de pessoas jogarem God of War, GTA San Andreas, Shadow of the Colossus. Clássicos absolutos. Exato. Criou-se o que alguns pesquisadores chamam de cultura bastarda, sabe? Onde esse acesso informal virou a regra, virou o normal. Foi quase uma condição para popularizar o videogame no país nesse nível. Nossa! E não era só o software que precisava de um jeitinho, né? O próprio console, coitado. Rodando o jogo pirata, às vezes forçando o leitor. Pois é. Muitas vezes no limite, sem garantia fácil, sem suporte oficial acessível. E aí entrava a criatividade para fazer o bicho durar. As famosas gambiarras. Quem nunca, né? Exatamente. Tem relato de ventoinha externa improvisada para ajudar a esfriar. Clássico. Um cooler de QC do lado. Isso. Adaptação na fonte para aguentar a nossa rede elétrica que, né, às vezes não ajuda. Até uns reforços caseiros no leitor óptico, que a gente sabe que era meio sensível. Tudo para esticar a vida útil ao máximo. Era quase um membro da família. Era isso.
E essa criatividade não parava no hardware, ela ia para o software também, com os mods de jogos. Ah, os mods. Isso é sensacional. É uma parte fascinante dessa história, uma reapropriação cultural muito forte. Exemplos clássicos: GTA Rio de Janeiro, GTA Bop Nossa, GTA Bop. Lembro disso. e as versões brasileiras de Guitar Hero. Tinha o Brazucas com rock nacional e até o inacreditável Guitar Hero Gospel. Guitar Hero Gospel. Sério? Putz. Sério, mostra que não era só copiar, era pegar um produto global e dar uma cara muito local, sabe? Às vezes de um jeito meio surreal, mas era nosso. Isso é puro jeitinho brasileiro na veia, né? Totalmente. Aquela habilidade de achar uma solução na marra, informal, pragmática, quando a barreira do preço, da burocracia é muito alta. Então tá, o que isso tudo significa no fim das contas? Qual o legado disso? O impacto cultural é gigante. Inegável. Formou uma geração inteira de jogadores. Para muita gente, o PS2 foi o primeiríssimo console. Justamente por causa dessa acessibilidade meio torta, né? Exatamente. Essa entrada pela porta dos fundos, digamos assim. E isso criou uma memória afetiva muito forte. Explica porque o console dura até hoje no mercado de usados, pessoal vendendo o jogo repropate. Com certeza. E reforça aquela ideia, o jeitinho brasileiro, nesse caso, ele meio que transformou uma infração, que é a pirataria, num costume. Foi a resposta possível a um contexto econômico difícil. Entendi. Só que o impacto econômico é duplo, né? Por um lado, democratizou o acesso como nunca antes. Incrível. Por outro, dificultou muito para a Sony ganhar dinheiro com o jogo aqui. Claro. E também atrapalhou o desenvolvimento de uma indústria local de games mais formal, mais forte naquela época. Dá para perceber nos relatos que essa experiência toda com o PS2 certamente influenciou a Sony. Ah, com certeza pensaram nisso pro PS3. Sim, o PS3 já chegou bem mais fechado, mais difícil de piratear, aprender a lição do jeito deles. Então, pra gente resumir, a história do PS2 no Brasil é um caso, assim, espetacular. Mostra como economia, cultura, o jeitinho, o mercado informal super ativo, com pirataria, com gambiarra, Tudo junto. como isso pode mudar completamente a história de uma tecnologia global num país, criar um fenômeno cultural único que dura até hoje. Exato. E fica uma reflexão final, talvez, além dessa questão do acesso mais barato, que é óbvia. Como será que essa experiência toda, coletiva, de adaptar, de modificar, de contornar sistema oficial para ter acesso à tecnologia, ao entretenimento como foi com o PS2, como isso molda a relação que a sociedade brasileira tem a longo prazo com a inovação e com as regras do jogo do mercado formal, sabe? Boa pergunta. Algo pra gente pensar.